Boa tarde. Hoje a gente vai continuar falando sobre constante de equilíbrio, provavelmente pela próxima aula também. Mas aqui é um assunto complicado, ele exige bastante paciência. Mas enfim, na aula passada eu falei de algumas coisas que indicam um equilíbrio na solução, como deslocar esse equilíbrio de uma maneira mais. Ver o que acontece, sem números. E hoje a gente vai ver os números, porque uma hora ou outra a gente tem que lidar com os números. Bom, eu falei que a constante de equilíbrio ela está diretamente relacionada à velocidade da reação de uma determinada reação, né? Sendo que essa reação ela vai ter uma velocidade direta e uma velocidade inversa. Por exemplo, essa reação de Azinho, Azão, Ezinho, Bezão, ela tem uma direção que leva ela a Cizinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Só que, ao mesmo tempo que Azão e Bezão formam Czão e Dzão, existe a reação inversa também, que faz o Czão e o Dzão formarem Azão e Bezão. E aí, eu tenho que esta é a velocidade direta, porque é a da reação direta. E a velocidade inversa é essa seta ao contrário aqui embaixo. Eu até escrevi ao contrário. E em algum momento essas reações elas atingem um equilíbrio, que é quando essas velocidades são iguais. Na aula de velocidade de reação, eu também falei como a gente escreve essa formulinha. A velocidade direta vai ser igual a uma determinada constante, eu vou dizer que é uma constante direta, vezes a concentração, que ela é muito importante para justamente a gente saber qual a velocidade, né? Afinal, quanto mais concentrado, mais rápido. A concentração de um dos reagentes sobre o seu coeficiente estequiométrico vezes o outro reagente sobre o seu próprio coeficiente estequiométrico. Essa é a velocidade direta. E em seguida eu também tenho a velocidade inversa. Porque se esse forma, esse também forma. E se esse tem uma fórmula de velocidade, faz sentido que a velocidade inversa também tenha uma fórmula e que seja relativa à concentração dos produtos. Cesão. Constante inversa dessa vez, vezes a concentração de Cesão, que é um dos produtos, sobre seu coeficiente estequiométrico, vezes Cesão sobre seu coeficiente estequiométrico. Percebe? Essa é direta, é do A e B formando C e D, e essa é do C e D formando A e B. Em algum momento, por exemplo, vamos dizer que no começo só tinha A e B, eles vão formando C e D. Só que o C e D estão lá, não estão fazendo nada, aí eles vão virar A e B. Só que a reação deles acontece muito mais devagar, né? E aí, a reação do A e B vai começando a ficar mais devagar, a do C e D começa a ficar mais rápido, porque cada vez tem mais C e D para ter mais reação. E se aumenta a quantidade de C e D, aumenta a velocidade inversa. E se diminui A e B, diminui a velocidade direta. Percebe? Em algum momento, essas coisas serão, vou até marcar aqui em vermelho, iguais. Sim, essas coisas vão ser iguais. E aí, se eu só considerar, por exemplo, este trecho igualar a este trecho, eu vou acabar com alguma coisa do tipo KD vezes
Um Azinho. Bzinho é igual a cair Czão. Czinho. Dzão. Dzinho. E aí eu vou pegar isto aqui e passar para aquele lado. Eu vou pegar isto aqui e jogar para este lado. E aí eu vou acabar com alguma coisa do tipo constante direta sobre a constante inversa, isso é uma divisão. Isso é igual aos produtos sobre seus coeficientes estequiométricos sobre os reagentes. E isso, coincidentemente, é o que a gente chama de constante de equilíbrio. Você não precisa escrever esse K que nem eu escrevo, você pode escrever um K assim. Constante de equilíbrio. É essa, KC. Se você tem... Ai, eu não vou conseguir pensar em tudo isso, cara. É muita coisa, realmente é bastante coisa. Primeiro você tem que lembrar que a direta fica em cima da inversa se você quiser fazer toda essa conta para lembrar como é que é, para ter certeza de como é. Mas você também pode pensar que a ponte sempre está em cima do rio. Esse é o produto, a ponte sobre reagente. Ponte sobre rio. P sobre R. Produtos sobre reagente. Eu vou escrever até aqui esse. Produtos sobre reagentes. Isso é igual a KC. Certinho. É por isso, de conta, você vai precisar saber disso. Dessa relação super importante. Na verdade, especificamente, você vai precisar deste trecho. O ponto sobre rio. Mas se fica mais fácil de lembrar, ponte sobre rio. Não se esquece, o rio nunca passa por cima da ponte. A não ser que a ponte caia. Mas nunca, não vai cair. Mas agora, você deve estar pensando... Pô, mas... Tá, existe um equilíbrio. A reação não vai só para um lado. Seria muito mais fácil se a reação só acontecesse e não tivesse como ela voltar. Mas ela vai para os dois lados. Isso me lembra uma coisa que a gente estudou lá no começo do semestre, que é o rendimento. Que é justamente, né, algumas reações, elas não têm um rendimento de 100%. Não é todo reagente virando produto. Só uma parte do reagente vira produto. Mas por que isso, né? Justamente por causa do equilíbrio. Uma parte do reagente vira produto, mas tem uma parte do produto constantemente virando reagente, e essa velocidade que o produto vira reagente é igual à velocidade que o reagente vira produto. E por isso que o rendimento é um certo tanto. Por exemplo, digamos que o rendimento foi 80%. Tem a ver com o nossa constante de equilíbrio. Bom, e da mesma forma que o rendimento, eu também vou ter uma tabelinha para me auxiliar nos exercícios de constante de equilíbrio. Até porque eu sempre vou ter um A, um B, formando um AB, por exemplo, né? Uns reagentes formando produtos. E aí eu tenho que primeiro saber montar a minha equação. É sempre KC vai ser a ponte sobre o rio. Importante lembrar aqui, né? Se não tem nenhum coeficiente estequiométrico, é porque todos são 1. Lembre-se disso. E aí,
ele vai ter um determinado valor. Lógico, essa consideração é para quando ele está em equilíbrio. Ou seja, se eu pegar os valores que estão nessa parte e colocá-los aqui, isso aqui tem que ser igual ao coeficiente de equilíbrio, a constante de equilíbrio. Aqui vai ser onde acontece a reação. E para acontecer a reação, ele tem que seguir a estequiometria. É uma parte de A reagindo para uma parte de B, formando uma parte de AB. E aqui é o que eu coloco no começo da reação. Vamos supor, por exemplo, que a constante de equilíbrio é 2. E aí, digamos, por exemplo, que eu pus 3 mol por litro de A e 3 mol por litro de B. E eu só coloquei esses dois. Então aqui eu tenho 0 mol por litro. São as condições iniciais, antes de eu começar a reagir. Mas aí acontece a reação. Ele reage. Um determinado número de A, vamos colocar XA, vai reagir com um determinado número de B, e vai ser igual, né? Porque se A reage X, B também reage X. Isso vai formar também X de AB. Mas o que eu coloco no equilíbrio, então? Simples, eu acho. O que reage aqui vai estar descontando, vamos pensar assim. E o que forma aqui vai estar formando. Até porque eu não tenho nenhum produto, então provavelmente eu vou formar produto. Aí eu vou ter que 3 menos x aqui, 3 menos x, e aqui vai ser x, porque 0 mais x é x. Certinho? E aí, é isso aqui, ó. É sempre o equilíbrio que eu coloco na equação. Isso tem que ser igual a 2. Porque o AB é isso aqui, é o produto, é o x. Eu tenho x mol por litro. Isso dividido por 3 menos x vezes 3 menos x. Isso vai virar uma equação de segundo grau. Eu vou passar esse 3 menos x e esse 3 menos x, que estão dividindo aqui embaixo, multiplicando esse 2. E aí eu vou ter que é 2x quadrado menos 12x mais 18. Isso vai ser igual a x. E aí eu passo esse x para o outro lado. Se ele está somando, vai passar subtraindo. 2x quadrado menos 13x mais 18 é igual a 0. Bom, de uma maneira bem rápida, eu já tenho a solução. X vai ser 2 ou 4,5. Afinal, uma equação de segundo grau sempre tem dois resultados. Mas, por motivos claros, eu acho, não tem como ser 4,5, né? Não tem como eu descontar 4,5 de 3 e formar 4,5 mol de AB. Não, eu não tenho tudo isso. Então, eu já vou excluir esse 4,5. Eu vou levar em conta que é 2. E aí, se eu fizer a conta, 3 menos 2, aqui é 1, aqui é 1, e aqui é 2. E aí, eu posso até colocar aqui nessa forma para confirmar. 2 dividido por 1 vezes 1, de fato, é igual a 2. Claro, isso seria já uma questão um tanto difícil sobre constante de equilíbrio. Mas isso é só para você entender o que acontece, né? O menos x é o negócio reagindo, o mais x é o produto formando. E aí, eu tenho que levar em conta que o início
dos reagentes menos a reação, o que reage, vai dar o equilíbrio, né? 3 menos x é o que sobra para o equilíbrio. É o momento que ele para. Ele para quando tem esse tanto de concentração. Lembrando da unidade. Se eu comecei em mol por litro, eu termino em mol por litro. Ah, uma coisa que eu quase não falei. A constante de equilíbrio, ela já diz muito pra gente sobre a reação. Perceba que o número ser maior que 1 significa que o que está em cima é maior do que está embaixo, né? Afinal, se a gente tem uma divisão A sobre B, quando A é maior que B, tipo A fosse 2 e B é 1, isso é sempre maior que 1. Quando A menor que B, ou seja, B é maior, A sobre B menor que 1. Ou seja, a gente pode perceber se a reação ela tende para os produtos ou se ela tende para os reagentes. Quando eu digo tende, quer dizer, eu vou fazer render mais produtos ou eu vou fazer render mais reagentes. Percebe? Por exemplo, essa reação que não existe, por exemplo, faz render mais produto. Afinal, eu formei 2 mol por litro de produto para 1 mol por litro de cada reagente. Com 1 mol por litro de cada reagente, né? Se eu fizesse a questão de rendimento, né? Eu posso dizer que eu tinha 3 mols de um reagente. Aí eu fiquei com apenas 1 mol, isso sobre a concentração inicial. Ou seja, ele rende 2/3 dos reagentes. E aí vem o coeficiente de... Lembra? Aula de rendimento. 2/3, isso em porcentagem é 66,6%. É um bom rendimento, já é mais de 50%. E quando, claro, isso for menor que 1, no sentido de fosse meio, aí eu ia ter muito mais reagente do que produto. Faz sentido, né? Porque se aqui embaixo fosse 2, 1 vezes 2, e aqui fosse 1, já dá meio. Percebe? Bom, o que eu ensinei até agora é só as ferramentas básicas para resolver exercício. Depois eu vou aprofundar mais. O equilíbrio ele é bem extenso e tem bastante detalhes importantes que vão dar uma ajuda pra gente no vestibular, que nem esse, por exemplo.